Aposentado de seu trabalho de agente da CIA, Dan Chase tenta levar uma vida de boa e curtir sua velhice. Mas parece que fantasmas do passado não querem deixar ele em paz, já que tem coisas mal resolvidas de décadas atrás que voltaram com tudo. Assim, o cara se obriga a sair por aí despachando uma série de inimigos pelo caminho. E aí, tecnólogo, tudo beleza? Old Man, traduzida aqui no Brasil como O Velho, é uma série de ação e suspense de 2022 que vale a pena explorar. Ela mostra as consequências das escolhas que Dan fez enquanto era jovem e trabalhava como agente da CIA, com muitas tretas e conspirações envolvidas. O resultado é um cara que agora, na terceira idade, precisa se virar nos 30 para escapar de uma galera da agência de inteligência dos SEAL-Cinca que quer o couro dele. Quer saber por quê? Então segue vendo esse vídeo que vamos te contar essa história. Quem olha Dan Chase na sua rotina nem imagina o que rolou no passado do cara. Ele é um velho aposentado da CIA que vive sozinho com seus 2 cachorros. O cara tem uma filha e sofre com lembranças da sua esposa que foi de arrasta para cima por causa de um distúrbio cerebral chamado doença de Huntington. Apesar da solidão, parece que o Dan vive uma vida tranquila. Ele costuma trocar ideias com a filha Emily pelo celular todo dia, enquanto brinca com seus cachorros. Só que sempre que a ligação termina, por algum motivo o cara sempre põe o telefone no micro-ondas. Mas essa rotina tranquila começa a mudar um dia, quando o velho está passeando pela rua e nota uma loja nova, com um cara muito suspeito olhando para ele. Dan vai para casa rapidinho e coloca umas latas amarradas em fios perto de suas portas. Durante a noite, ele acorda com o som das latas batendo, indicando que alguém entrou ali na casa dele. Então o cara pega um 38 e uma lanterna e desce com cuidadinho para ver quem tá ali dentro. Seus 2 cachorros vão na frente e logo acham o intruso. É o cara da loja nova que Dan tinha visto. E como os 2 cachorros estão segurando ele no chão, o velho não pensa 2 vezes. Pega o trabuco dele e manda o cara descobrir se no céu tem pão. Depois disso, ele contata a polícia e consegue convencer que despachou o cara por legítima defesa de sua propriedade. Sem perder tempo, o velho pega umas coisas, os 2 cachorros, e se manda de carro. Ele liga para Emily e conta tudo o que rolou para ela. Depois dessa treta, a gente conhece um outro cara chamado Harold Harper, ex-agente da CIA, que agora trabalha no FBI. Ele tá brincando com o neto na sala, que pergunta quando vai ver seus pais de novo. Mas o problema é que o filho e a nora do cara foram de Americanas e ele não tem coragem de dizer isso pro moleque. Enquanto tá lá chorando e se sentindo super mal, ele recebe uma ligação do FBI. É um agente chamado Raymond Waters, que fala sobre um caso antigo envolvendo o agente Dan Chase. Nesse momento, a gente fica sabendo que Dan foi dado como desaparecido no ano de 1987, enquanto estava em uma missão. Harold desconversa, dizendo que esse caso já foi fechado, mas Raymond quer saber se o cara ainda está vivo e qual é o paradeiro dele, e dá pro Harold a missão de descobrir isso e capturar o velho. Depois de fugir da cidade onde estava morando, Dan para em um café de beira de estrada e liga para um cara para falar de uma casa que ele parece ser dono, mas na conversa usa uma identidade falsa e se identifica na ligação como Dixon. O velho pede para esse cara dar uma limpada no lugar e trazer algumas compras que ele está indo para lá. Quando desliga o telefone, Dan olha para uma mesa e vê uma mulher sozinha. Então ele se lembra de uma conversa que teve com sua mulher Abby, quando eram jovens, falando sobre mudarem de identidade. As lembranças do velho são interrompidas por uma nova ligação. Ele atende e é Harold ligando. Harold fala exatamente onde ele está e avisa que tem um rastreador no carro do Dan. Além disso, ele também diz que o cara tem 3 minutos para vazar daquele café, antes que uma galera do FBI chegue para deter ele. Dan tira o rastreador e sai dirigindo super rápido. Depois, ele liga para o Harold de novo e os dois trocam uma ideia. Eles foram bem ligados no passado e décadas atrás trabalharam em uma missão bem cabulosa no Afeganistão. Quem parece estar atrás de Dan no presente é um cara daquela época chamado Faraz
Hamzat, que parece ter algo contra o ex-agente. Faraz era um chefe de guerra do Afeganistão que estava lutando contra tropas russas que invadiram seu país. Ao que tudo indica, ele se mudou para os Terubaiwa e criou uma grande reputação, conseguindo um emprego no FBI e agora está usando a reputação que conseguiu para tentar caçar o Dan. Depois de falar com o Harold, Dan desliga o telefone e liga para Emily. Os dois conversam e a filha do cara revela que mal entendia com o que ele trabalhava no passado. Mas Dan não tem tempo de ficar falando no telefone, já que ele sabe que está sendo seguido. Então, o velho sai da estrada e vai para uma área rural abandonada. Ele coloca o rastreador no meio de uma estrada de chão e se esconde com seu carro. Não demora até que os agentes do FBI cheguem até o local. E enquanto estão lá tentando entender onde ele está, Dan chega com tudo e atropela geral. Ele começa a lutar com os agentes, trocando vários balaços e mandando quase todo mundo de arrasta para cima. Só sobra um cara, que prende ele, sem notar que os dois cachorros do Dan estão seguindo eles. Esse agente liga para o FBI para dizer que capturou o cara, mas nesse momento Dan consegue dar um chutão nervoso nele e fazer o carro que ele está dirigindo tombar com tudo. Os cachorros do Dan que estavam seguindo o veículo chegam lá e despacham o agente na base da mordida. Com todo mundo que estava na cola dele na terra do pé junto, Dan liga para o Harold e avisa que quem for atrás dele não vai ficar vivo para contar a história. É tecnólogo, nosso idoso realmente não tá para brincadeira. E se você quer saber o que rola na sequência dessa série eletrizante, tenho um pedido para fazer antes. Aproveita para deixar o seu like se você já viu esse vídeo até aqui. E se ainda não for um inscrito no canal, não deixa de fazer isso também. Voltando para nossa história, a gente tem um flashback do Harold encontrando o Dan no Afeganistão. Enquanto os dois trocam uma ideia, a gente descobre que o Dan quer ajudar os afegãos a lutar contra os russos, mas o Harold não está muito disposto a ajudar. Mesmo assim, ele decide entrar na causa do Dan, mas avisa que se o governo descobrir o que ele está fazendo, vai dar ruim para os dois. No presente, Harold chega no lugar onde Dan lutou contra os agentes do FBI e mandou o povo de arrasta para cima. Enquanto isso, o velho coloca o carro batido numa garagem, pega os cachorros e uma mochila e começa a dirigir outro veículo que estava lá. Dan resolve não ir para a casa que ele estava planejando inicialmente. Ao invés disso, ele se instala em outra casa que achou para alugar, usando o nome falso de Peter Caldwell. Lá naquela vizinhança, ele conhece uma policial chamada Zoe, que é a dona da propriedade, e pergunta quem ele é e o que está fazendo ali. Ela fica desconfiada com a conversinha mole do Dan e também avisa que ele não pode ter animais ali. Enquanto Dan tenta desenrolar sua vida com a Zoe, Harold embarca num avião e vai até um cara chamado Morgan Bolt. Esse cara foi mentor dele e do Dan na época que os dois trabalharam juntos. Harold pede para ele porque Faraz Hamzat quer caçar seu amigo, mas Morgan diz apenas que é um lance pessoal e de vingança. Como Harold está preocupado em como vai conseguir capturar o Dan, Morgan dá para ele o telefone de um mercenário chamado Julian. O cara é casca grossa e pode ajudar a deter o velho. Só que Morgan diz para ele contatar Julian só se não tiver outra opção. De volta para o Dan, que está com a identidade de Peter, o cara consegue convencer a Zoe de ficar com os cachorros ali, já que vai pagar adiantado 2 meses de aluguel. Inclusive, ele cozinha para ele e parece que está rolando um clima entre os dois. Enquanto isso, Harold volta para o seu escritório do FBI e convoca uma reunião com todos os agentes. Ele troca uma ideia em especial com a Angela, que é tipo a aprendiz dele. O cara pede para ele e para outro agente para tentar achar a filha do Dan. Ele ficou sabendo da existência dela durante uma das conversas deles. Enquanto Angela está fazendo o trabalho dela, o agente Waters vai trocar uma ideia com ela. Ele tenta descobrir se o Harold está protegendo o Dan, mas ela desconversa. O cara fica pistola com a ideia e diz que é só questão de tempo até que a verdade apareça. Inclusive, ele conta uma história para ela de que quando Faraz foi para o Zehari, ele tinha um guarda-costas formidável,
que eliminou dezenas de inimigos russos e ajudou ele a ter uma mega reputação. E ao que tudo indica, esse cara era o Dan. Bom, depois da janta do Dan e da Zoe, rolou mesmo um clima, e os dois passam a noite juntos. O problema é que bate uma bad no cara, que lembra da sua esposa e fica com peso na consciência. Além disso, ele também não esqueceu que tem gente na cola dele. Então, na manhã seguinte, assim que acorda, Dan começa a arrumar suas coisas para vazar dali. Ele vai se despedir da Zoe, mas descobre ela chorando, porque a faculdade do filho dela não aceitou o cheque que ela mandou, porque a conta dela estava quase zerada. Zoe diz que provavelmente a culpa seja do ex-marido. Dan fica mexido com a situação e oferece para pagar a conta, mas ela nega. Então ele fica lá mais um pouco para consolar ela. Enquanto isso, no escritório do FBI, Angela informa Harold que descobriu que a filha do Dan tá morta. Ele fica chocado, porque Dan tinha dito que ela ainda estava viva. Angela tenta pegar informações do chefe sobre o passado dele e do Dan e a ligação com Faraz, mas ele desconversa e muda de assunto. Sem muita escolha de como prosseguir, Harold liga para o Julian para ir até o Dan. Ele conseguiu descobrir onde o velho estava graças a algumas informações levantadas pelos agentes. Mas antes de dar a missão para o cara, ele avisa para ter muito cuidado, já que o Dan sabe se defender muito bem e não vai hesitar em mandar ele de arrasta para cima. Depois de todas essas tretas, a gente tem um novo flashback de Dan se encontrando com Faraz Hamzad. Ele diz que quer aderir à causa do cara e lutar contra os russos, mas Faraz diz que não está muito certo disso e que Dan tem que convencer a esposa dele chamada Balur. E para surpresa de geral, quando ela aparece, é ninguém menos do que Abby, a futura esposa de Dan. Durante o tempo que conviveram no Afeganistão, eles acabaram se apaixonando. Balur abandonou Faraz e fugiu com Dan, mudando sua identidade para Abby. Então a gente entende que o Dan está sendo perseguido por vingança, porque foi talarico. De volta para o presente, Dan tá lá com a Zoe. Ele tá se preparando para vazar e dá algumas informações soltas para ela do porquê. Basicamente, o cara fala que fez parte de um conflito no Afeganistão e que por causa de suas ações, ele agora é alvo de muita gente poderosa, inclusive do governo do Zitet Sioux. O velho tá indo para Montana e tenta convencer a Zoe de ir com ele, mas ela não quer. Enquanto os dois conversam, a filha do Dan liga para ele. Emily não foi de arrasta para cima e, para surpresa do pai, pede para falar com a Zoe. Quando a mulher atende, vemos que, na verdade, a filha do Dan é a Angela, pupila do Harold, que forjou a própria morte. O chefe não tem ideia da identidade dela, já que ela tá com um nome falso no FBI. Ela conta toda a verdade do Dan pra Zoe e diz pra ela não confiar nele. Zoe fica pistola com o cara e pede para ele vazar logo dali. Ela vai pro carro e começa a chorar. Só que, do nada, vê que algo quebra dentro da casa. E os cachorros que Dan já tinha colocado no carro estão super agitados. Ela volta para ver o que rolou e testemunha Dan sendo brutalmente atacado por Julian. Vendo que a situação do Dan tá preta, ela solta os cachorros do cara, que partem com tudo para cima do Julian. Isso dá a chance do velho se recuperar e mandar o cara de Americanas com um balaço. Na sequência, ele vê que tem um drone armado se aproximando do local. Então, Dan monta uma sniper e com um tiro certeiro derruba a máquina. Depois disso, a gente vê mais um flashback dele falando com a Balur e tentando convencer ela dos motivos porque quer lugar pelo Afeganistão. De volta para o presente, Dan já tá de novo com o pé na estrada, bem longe dali. Ele para num lugar afastado, desce do carro e abre o porta-malas, dando a entender que tem algo importante ali. Como o FBI já sabia da localização dele, o que poderia colocar a Zoe em perigo, ele pode estar levando ela para manter a mulher segura. Para completar, a galera do FBI chega na casa da Zoe, onde rolou a luta com Julian, mas eles não encontram ninguém, nem mesmo o capanga contratado pelo Harold, que pode ainda estar vivo. Quanta treta, hein? Esta é a primeira temporada de Old Man, que
que conta com 7 episódios eletrizantes. Ela foi feita pela Star Plus e é um sucesso de público e de crítica. Um dos principais motivos para isso é o trabalho de Jeff Bridges como Dan, que arrancou elogios de geral. Aliás, nesse sentido, os produtores da série trabalharam muito para dar máximo realismo para ela. Para desenvolver o seu roteiro, eles contaram com a ajuda de um ex-agente da CIA, um ex-juiz do exército e um especialista em assuntos do Afeganistão. O resultado é um trabalho primoroso, cheio de plot twists inesperados, que deixam a gente de boca aberta e grudado na cadeia. E se você curtiu esse recap até aqui e quer saber como essa treta continua, comenta aqui parte 2, que eu trago a 2ª temporada no canal. Bom tecnólogo, vou ficando por aqui, mas antes de eu ir, se te ajudei a poupar algumas horas do seu tempo, tudo o que eu peço é que também ajude outras pessoas. Sinta-se abraçado por mim e aproveita para ver esse vídeo aqui.